Bem-vindo ao guia dos experts da XP de como navegar na volatilidade. A gente vive em tempos de maior volatilidade e de incerteza no mercado, como você tem visto e acompanhado ao longo dos últimos dias e das últimas semanas. Na medida em que a gente se aproxima do período eleitoral de 2022, a gente tem visto que as tensões políticas também têm se elevado. E isso não só tem gerado muita volatilidade no mercado brasileiro ao longo das últimas semanas, mas a gente espera que esse cenário de maior incerteza se mantenha pelo menos até o ano que vem. Além disso, outros riscos também têm estado no nosso radar, como o aumento expressivo da inflação aqui no Brasil e também a grave crise hídrica que a gente vive no momento. No mundo, também existem dúvidas de quando que os bancos centrais vão começar a retirar os estímulos do mercado financeiro. O que fazer nesse cenário é o que a gente vai abordar aqui nesse guia. Você quer uma mensagem principal? Não é hora de se precipitar. O nome do jogo continua sendo diversificação, ter bons ativos de qualidade e usar esses momentos de volatilidade para fazer ajustes pontuais na sua carteira, sempre aproveitando as boas oportunidades que aparecem. Aproveite esse guia e bons negócios. Dado todo o cenário de volatilidade que a gente tem visto recentemente e que deve continuar olhando para frente, uma das principais preocupações dos investidores tem sido a inflação e como se proteger dela. Na renda fixa, a melhor opção é alocar uma parte do patrimônio em ativos indexados ao IPCA, os chamados IPCA+. Ao investir nesses papéis, a rentabilidade real já é conhecida desde o momento da aplicação. É importante lembrar que no caso de resgate antes do prazo final, as condições vão ser as vigentes naquele momento, o que pode ser diferente do IPCA do período. Então, para proteção, é ideal que se possa manter o título até o vencimento. E não esqueçam que nesses momentos de maior volatilidade como agora e elevação das expectativas de juros futuros, os títulos desvalorizam, o que pode representar boas oportunidades, mas sempre se atentem ao risco antes de decidir. E com esse aumento de riscos domésticos recentemente, o índice Bovespa tem se descolado dos mercados internacionais e as curvas de juros domésticas se estressaram bastante, se tornando mais inclinada do que alguns meses atrás. Ou seja, as taxas de juros de longo prazo subiram mais do que as taxas de juros de curto prazo. Isso tem um impacto direto na bolsa, porque aumenta o custo de capital das empresas. Mas, apesar de todas as preocupações macroeconômicas, a gente continua vendo uma história micro das empresas brasileiras como positiva. A gente teve uma temporada de resultados do segundo trimestre de 2021 que surpreendeu as expectativas. O lucro por ação das empresas do Ibovespa dobrou em relação ao primeiro trimestre deste ano, ou seja, os fundamentos das empresas continuam bons. Com esses dois fatores, o aumento do custo de capital com a subida nas taxas de juros de longo prazo e o crescimento dos lucros das empresas, os dois puxando a bolsa para lados opostos, a gente tem como cenário base o Ibovespa chegando a 135 mil pontos até o final deste ano. Porém, com essa maior volatilidade e mudanças muito rápidas nas variáveis que compõem a nossa análise, a gente pode ver cenários mais pessimistas e mais otimistas. Então, num cenário mais pessimista, vemos o Ibovespa terminando o ano em 110 mil pontos, e em cenário mais otimista, a bolsa pode chegar a 150 mil pontos. Mas apesar desse cenário de maior cautela, manter-se investido continua sendo a melhor estratégia, sempre seguindo as alocações diversificadas. Um outro fator preocupante é a crise hídrica. Como tem chovido pouco, o custo de energia elétrica subiu bastante. Só essa alta de custos já gera uma pressão sobre o crescimento. Podemos ter racionamento no ano que vem. Isso ainda é uma possibilidade, não é um cenário mais provável, mas precisa ficar no radar. Nesse ambiente, o aumento da incerteza política também afeta expectativas de empresários e consumidores. O governo mandou para o Congresso um orçamento que não fecha a conta. Vai ser preciso muito diálogo entre executivo, parlamento e judiciário para que essa peça orçamentária se equilibre no final do ano e não gere pressões inflacionárias e mais incertezas fiscais para frente. Em suma, o cenário para o ano que vem parece um cenário de mais pressões inflacionárias, menos crescimento econômico e incertezas políticas e fiscais. Esse cenário tende a manter elevada as volatilidades nos mercados. Na política, a expectativa é que a gente continue a conviver com um período de turbulência, com um período de intensidade nas discussões entre as instituições, até porque a gente se aproxima do período eleitoral. E essa estratégia do presidente Jair Bolsonaro de fazer o enfrentamento, ora com o Congresso, ora com o Judiciário, ora com os governadores, faz parte do jeito como ele opera a política, do jeito como ele trata a política. E apesar de a gente imaginar que vai ser uma crise com altos e baixos,
baixos, que o momento de tensionamento não vá se estender de maneira permanente como a gente tem hoje, não há motivos para acreditar que o presidente deixaria para trás o discurso de enfrentamento e o discurso de tensionamento com as instituições. Isso tem desdobramentos no dia a dia da relação dos poderes em si, mas tem desdobramentos também na agenda econômica, no momento em que a gente tem discussões relevantes a fazer, principalmente sobre o orçamento de 2022 e a continuidade das nossas regras fiscais. E evidentemente, fazer essas discussões num momento de tensionamento entre as instituições, sem um ambiente político confortável entre todos os poderes, traz mais riscos para os desfechos que ela pode ter. Pois é, pessoal. Na linguagem marítima, ressaca é o movimento anormal das ondas do mar sobre si mesmas na área de rebentação, causada por rápidas e violentas mudanças no tempo. Parece um pouco o movimento dos mercados no tempo de alta volatilidade. Nesse contexto, precisamos respirar fundo, recorrer a duas ferramentas imprescindíveis e gratuitas para qualquer investidor atravessar marés mais turbulentas com seus investimentos: diversificação e disciplina. A diversificação é uma técnica relativamente simples de gestão de riscos para uma carteira de investimentos. Com ela, você combina diversos ativos e produtos de investimentos que respondem de maneiras distintas aos movimentos dos mercados. Independente disso, é importante sempre estar atento às classes de ativos e ativos que representam certa proteção, diversificando riscos e ajudando a surfar cenários mais voláteis. Ativos internacionais, através de fundos de investimentos, ETFs, BDRs e produtos estruturados, são importantes opções para ter acesso ao mercado global. Essa possível exposição em dólar ou euro é sempre importante. São moedas de países e regiões mais estáveis macroeconomicamente. Em momentos de turbulência no Brasil, o dólar tende a se fortalecer frente ao real. Não podemos esquecer da renda fixa, que voltou a ficar atrativa no Brasil. Commodities e outras classes de investimentos alternativos são também ótimas formas de proteção contra a inflação. Porque no final do dia, investir é uma jornada, na qual não precisamos escolher entre ter só renda fixa ou só renda variável, e sim utilizar com técnica e sabedoria as doses de cada uma delas, além de todas as outras classes de ativos, levando em conta o horizonte de investimento, o retorno esperado e o risco que se tolera para chegar a esse objetivo. Bom, e já que falamos tanto sobre navegação e investimentos, acho que vale usar uma frase do navegador Amir Klink para resumir o nosso recado a todos vocês. O mar não é um obstáculo, o mar é um caminho. Bons investimentos a todos e contem conosco.